Olá! Hoje é terça-feira, 12 de maio, e o nosso grande tema a ser desbravado nesta análise é Jesus nos ensina a orar. A nossa ideia aqui não é apenas repassar informações históricas, sabe? O objetivo é entender a fundo a estrutura e o coração mesmo da comunicação com o divino. Vamos explorar juntos a essência da oração, não como aquele ritual mecânico e repetitivo, mas como uma conexão que é viva, vibrante e autêntica. O nosso material de estudo devocional de hoje nos faz um convite incrível para mergulhar nessa natureza da oração sincera. É fascinante ver como esse texto nos pega pela mão e nos leva de volta às raízes da fé, resgatando exatamente o modelo que o próprio Cristo deixou para nós. Vamos entender direitinho qual era o cenário daquela época e o porquê desse ensinamento de Jesus ter sido uma verdadeira revolução. Bom, o contexto daquela época era bem claro. As pessoas supervalorizavam aquelas orações super longas, elaboradas, que funcionavam quase como uma encenação teatral. Usavam palavras super rebuscadas e, na maioria das vezes, os textos eram só decorados e repetidos sem emoção nenhuma. E Jesus criou um contraste gigantesco com a oração simples e sincera. Lendo Mateus 6, versos 5 a 8, ele nos diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E orando, não usem de vãs repetições." O mestre deixou o recado. Falar com Deus não precisa de holofote, precisa de um coração verdadeiro. E olha só, a quantidade de evidências sobre o próprio hábito de Cristo é de impressionar. Dando uma olhada nessa lista de versículos dos evangelhos de Lucas e Marcos, a gente percebe rapidinho que a oração era uma parte absolutamente essencial da vida de Jesus. Ele não ficava só na teoria, ele vivia isso na prática diariamente. Ao notar essa autenticidade, de sempre se retirar para falar com o Pai, fica gritante o abismo entre a vida de oração de Jesus e a daqueles líderes religiosos da época. E o ponto alto de tudo isso é o impacto que esse exemplo prático causou em quem andava mais perto dele. Os discípulos viam Jesus orar. E observando isso de perto, eles notaram que tinha muito mais nessa história de oração do que eles tinham aprendido nas suas tradições. Foi justamente essa admiração que levou a turma a fazer o pedido mais importante de suas vidas espirituais, que está lá em Lucas 11, verso 1. Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aquela mesma conexão viva para eles. Vamos avançar então para a parte 1, a oração modelo e os elementos da oração de Jesus baseados nos relatos de Lucas 11 e Mateus 6. E claro, o mestre não deixou ninguém sem resposta. Com essa estrutura, ele mostrou que a gente pode orar com simplicidade, usando a linguagem do dia a dia e que a oração deve brotar puramente do coração. Vamos desconstruir metodicamente os elementos dessa oração agora mesmo. O primeiro elemento fundamental começa com estas palavras poderosas: Pai nosso que estás nos céus. É exatamente assim que a verdadeira oração dá a sua largada. E vamos combinar que essa frase de abertura não é um mero formalismo, né? Ela estabelece uma coisa vital: relacionamento. É o reconhecimento profundo de que existe uma conexão pessoal e íntima com o Pai de todos nós. A gente não está falando com uma força misteriosa e distante do universo, mas com um Pai amoroso. Isso muda completamente a perspectiva na hora de orar, trazendo uma sensação de confiança e pertencimento logo nos primeiros segundos de conversa. Aí o modelo segue para a próxima declaração: santificado seja o teu nome. Depois de firmar a intimidade do relacionamento, a gente passa direto para o reconhecimento da grandeza divina. Aqui, o assunto é reverência. Santificar o nome de Deus significa ter um respeito muito profundo e ficar maravilhado diante da santidade dele. Porque por mais que ele seja o nosso Pai, ele continua sendo o soberano absoluto do universo inteiro. A verdadeira oração sempre vai equilibrar essa intimidade maravilhosa com a mais profunda reverência. E então, lemos a petição: venha o teu reino. Uma frase curtinha, mas que carrega um peso teológico e emocional que é gigantesco, mudando o nosso foco das coisinhas desta terra para um propósito muito maior. Isso ilustra perfeitamente o nosso anseio. É um foco escatológico, um desejo que queima no peito pela volta de Cristo e pela restauração de tudo. Mas não é só ficar esperando um futuro distante, não. É também um clamor constante pela habitação do Espírito Santo hoje, nos nossos corações, trazendo o reino de Deus para dentro de nós até que aquele grande dia aconteça. Dando continuidade, a gente chega num dos pontos mais desafiadores de toda essa oração modelo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase define o conceito de entrega.
A verdadeira oração não é um cardápio de restaurante onde a gente lista o que quer e espera ser atendido. É um ato de entrega total. É confiar de olhos fechados que Deus sabe exatamente o que é melhor. É alinhar a nossa vontade e os nossos desejos terrenos com o plano perfeito lá do céu, aceitando que os nossos planos são secundários. E só depois da reverência, do anseio pelo reino e da entrega total é que a oração se volta para as necessidades de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O foco central dessa petição é o sustento. A gente reconhece a nossa dependência total de Deus para sobreviver a cada dia que nasce. Mas essa busca vai muito além do pão da padaria, da comida e da água. É um clamor fundamental pelo sustento espiritual também. Isso aponta para Jesus como o pão da vida e para a palavra viva que nutre e fortalece a nossa alma todo dia. Em seguida, a gente entra naquele complexo território das relações humanas e divinas com as palavras "perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores". Chegamos no arrependimento e na famosa graça de mão dupla. É buscar sinceramente o perdão de Deus. Sim, mas com uma condição inescapável colada nesse pedido: a disposição de perdoar as outras pessoas. A graça que a gente recebe lá do céu precisa obrigatoriamente refletir na forma como tratamos quem nos ofende. É simplesmente impossível guardar rancor e fazer essa oração com verdadeira sinceridade. O passo seguinte na oração nos traz a esta petição que é vital para a nossa jornada aqui na Terra. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso trata em essência de proteção. É um pedido de abrigo contra o mal que está espalhado por este mundo caído, reconhecendo a nossa fraqueza e pedindo o escudo de Deus. O Salmo 91 fundamenta maravilhosamente essa proteção espiritual quando lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É exatamente esse nível de segurança que a oração busca. E a estrutura da oração chega a um fechamento que é puro esplendor, com a doxologia que ressoa pela eternidade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E essa conclusão não é apenas uma formalidade poética, viu? É uma admissão profunda de que absolutamente tudo que somos, temos e fazemos pertence única e exclusivamente a Deus. É devolver toda a glória e louvor somente a Ele. Isso ecoa de forma muito cristalina lá em 1 Crônicas 29, verso 11, que declara: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Isso nos traz para a parte 2, o convite à oração, refletindo sobre nossa vida. Depois de dissecar cuidadosamente a oração modelo do ponto de vista teológico, é hora de sair da teoria e ir para a introspecção pura. O nosso aprendizado precisa gerar uma mudança interna. O nosso material base nos deixa com perguntas muito diretas. Por que não orar mais e buscar a Deus a cada manhã? O que está impedindo? Nós temos a chance de falar todos os dias com aquele que nos ama mais do que qualquer outro. O que nos impede de fazer o que sabemos que deve ser feito? São questões incisivas que exigem uma honestidade brutal de nós mesmos. Mas como romper esse silêncio e superar esses impedimentos? A resposta está na própria palavra. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, nos garante o seguinte: cheguem-se a Deus, e Ele se chegará a vocês. Quando a gente dedica as nossas manhãs a esse relacionamento vivo, o que nos aguarda são as magníficas promessas de proteção e a glória de andar passo a passo com o Rei do Universo. Fica aqui, então, o inspirador convite final do nosso estudo. Ore agora, exatamente como Jesus nos convida e ensina. Que esta nossa análise de hoje tenha trazido luz à forma de buscar essa conexão vital. Um excelente dia de oração e profunda reflexão a todos.